eu vou fazer o seguinte, para a gente partir para a prática e colocar a fórmula da riqueza certa, eu não vou usar o mercado brasileiro, vou usar o mercado americano, tá? Mas por quê? Só porque eu tenho aqui uma ferramenta mais fácil. Então eu vou mostrar para você, né? Vai ser mesmo um bate-papo aqui, eu vou mostrando e vocês vão entendendo, tá? Qualquer coisa pode me perguntar. E eu vou fazer o paralelo no Brasil. Então vou mostrar no mercado americano e vou falar, olha, é isso aqui, né? No Brasil é tal ativo, tá? Então como que a gente implementa? A gente tem que identificar ativos que tenham correlação quase zero ou negativa, né? Fazendo esse estudo, então eu já vou adiantar para você, né, quais são os ativos, tá? E aí eu acho que vai ser bom você fazer um pouquinho de nota, alguma coisa assim, porque eu não anotei isso daí, né? Então eu vou te falando aqui mesmo de cabeça. Bom, a gente tem o seguinte, a gente tem a renda fixa, mas eu vou fazendo paralelo com o mercado americano. Então deixa eu mostrar aqui para você, ó. Eu vou usar esse Portfolio Visualizer, tá? Então isso aqui é um site, né? Portfoliovisualizer.com. No kit do investidor, eu não coloquei aqui na descrição, depois eu boto aqui na descrição do vídeo um link para o kit do investidor. Você pode baixar lá, é gratuito, né? Um PDF. Tem vários materiais que eu utilizo e um deles é esse site aqui que é muito bom. Então, a gente tem, por exemplo, um ativo que é a Bolsa Americana, que é o ativo SPY, né? É uma ETF, né? Na Bolsa Americana, ou seja, se você compra uma cota de SPY, na verdade você está comprando ali todas as empresas, né, do índice S&P 500. E a gente tem uma outra ETF que é a taxa de juros pré-fixada, que é o IEF, é a taxa de juros pré-fixada entre 7 a 10 anos. Tá? Então ele vai sempre rolando, né, os ativos e garantindo que está entre 7 e 10 anos. Vou colocar, então eu tenho uma carteira com 100% em ações do S&P 500 e a carteira 2 com 100% em renda fixa pré-fixada. E aí, vou rodar aqui, e ele vai construir nessas duas carteiras. Obviamente, aqui a gente vê que o retorno, né, o retorno da ação da Bolsa Americana, né, é incrível, né? E o retorno aqui da renda fixa foi super baixo. Mas aonde que eu quero te mostrar? Ó, não sei se dá para ver, dá para ver. Aqui nesse canto, a gente tem Market Correlation. Então, enquanto o S&P, né, o SPY tem correlação 1 com o S&P, obviamente, né, o SPY é o próprio S&P, a renda fixa pré-fixada tem uma correlação 0,11, e na verdade negativa, menos 0,11. Então a gente vê que não é só zero, é um pouco negativa. Então, o que é isso aqui? Né? Isso aqui é algo específico do mercado americano, que quando as coisas ficam muito ruins, em geral, né, a bolsa cai e a renda fixa sobe de valor. A taxa de juros, ela cai, porque mais gente entra aplicando. Mas quando você faz um investimento em renda fixa com uma taxa pré-fixada e a taxa cai, você subiu de valor o seu investimento. E aí você tem uma marcação a mercado que pode ser, inclusive, maior do que de ações. Então, muita gente não entende isso, mas você pode ganhar 30% em um ano com uma renda fixa. Se, por exemplo, você investiu a taxa de juros 15 e a taxa de juros caiu para 10, e aí esse título é um título de prazo longo, né, você vai ter uma variação em percentual super grande. E aí pode dar muito mais lucro do que ações. Foi o caso, por exemplo, do governo Dilma, né, com os títulos públicos, quando veio o impeachment do Temer. Então a bolsa estava lá na lama, né? Mas a renda fixa subiu mais do que a bolsa ali no primeiro momento. Claro, depois a bolsa engrenou. Então, esse por que no Brasil é um pouquinho diferente? Porque no Brasil não é uma economia sólida como a americana, então quando as coisas estão ruins, normalmente os investidores vendem bolsa no Brasil e levam para fora. Então você tem uma alta do dólar. Na verdade, não tem aqui o mecanismo da queda da taxa de juros. As pessoas não vão e pegam e falam, olha, como o mundo piorou, então eu vou aplicar na renda fixa que é segura. Por quê? Porque a renda fixa do Brasil não é segura, porque o Brasil é basicamente ali um exportador de commodity, então se o mundo está ruim, a China vai estar ruim, o minério vai cair e o Brasil não vai bem, né? Minério, soja, etc. Então né, a gente não tem tanto essa relação, mas no mercado americano tem. Então o que eu diria para o Brasil? Lembra que eu vou fazendo paralelo, né? A renda fixa pré-fixada, ela vai ter uma correlação baixa, tá? Não necessariamente negativa, mas vai ser talvez perto de zero, tá? Ou um pouquinho acima de zero. Então é algo interessante. Então vai tomando nota aqui, tá? Então a gente tem bolsa de valores, é um ativo, e renda fixa pré-fixada é outro ativo. Outro interessante, a gente poderia pegar
a renda fixa, não mais prefixada, mas a renda fixa indexada na inflação. Então a gente pode pegar, por exemplo, uma ETF como a TIP. Então TIP, no Brasil seria o quê? Tesouro IPCA. Vamos ver como que é a relação. E aí a gente vê, ó, que a correlação é baixa, mas um pouco positiva, tá? E aí surgem problemas que, quando a gente está ali no conceito da fórmula da riqueza certa é fácil, mas quando a gente entra na prática, complica. Por exemplo, e o pré-fixado com o inflação? Como que é a correlação entre eles, né? E a gente vai ver que a correlação é próxima, tá? Tem outra ferramenta aqui para gente usar isso. Mas tudo bem, vai anotando aí os mercados. Então a gente tem, ou seja, os ativos que tem, que a gente pode diversificar ali usando a fórmula da riqueza certa. Então bolsa, pré-fixado, inflação. Outro ativo interessante é o ouro. Então vamos ver aqui a correlação. Ó. Lá, ó. A gente vê que é uma correlação perto de zero. Então o ouro é bem legal, tá? Então essa seria outra categoria. Aí no Brasil, normalmente o ouro brasileiro é o dólar. Então você não precisa. O que é o ouro no conceito lá dos Estados Unidos, né? Poxa, uma economia super sólida, né? E só que você quer algo que seja mais forte do que a própria moeda dos Estados Unidos. E aí somente o ouro é que vai te dar essa possibilidade. Né? Então, basicamente é por isso, né? Quando tudo estiver muito, muito, muito ruim, pelo menos você tem o ouro. E no Brasil, quando tudo estiver muito, muito, muito ruim, você tem uma moeda forte, tá? Não precisa ser dólar, pode ser dólar, libra esterlina, franco suíço, mas enfim, só de fato de você não estar numa divisa que tem uma dívida crescente, etc., né, já vai te dar muita segurança. Então, lá para a Bolsa Americana, o ouro, para o Brasil, o dólar. Vai tomando nota. Que mais que a gente tem? Então, renda fixa pré-fixada, inflação, ouro, bolsa, basicamente é isso, tá? Não tem muito mais aqui. E aí, no Brasil, a gente tem a renda fixa pós-fixada, que é algo que lá na Bolsa Americana seria o pré-fixado de curto prazo, tá? Mas no Brasil seria a renda fixa pós-fixada. Essa também vai ter uma correlação completamente, né, desligada ali dos outros ativos. Criptomoeda, o Magnus está mandando aqui, sem dúvida, né? Então, criptomoeda não vai ter grandes correlações aqui. Qual é o problema da criptomoeda? A tendência de longo prazo ser positiva. Então, todos esses ativos que eu estou falando para vocês, né? Talvez o ativo que seja mais polêmico seja o ouro, que a gente não tem uma tendência clara de, assim, o que está escrito que o ouro vai subir de valor. Realmente isso aí não está escrito, né? Então, seria talvez, né, de discutir um pouquinho. Aí talvez pensar que a população está sempre aumentando, né, e aí isso aí talvez seria um critério de que o ouro per capita vai estar sempre reduzindo, né. Agora a cripto poderia, né, ser pensada mais ou menos assim. Agora, uma renda fixa pré-fixada está travado, né, a taxa de juros, só questão de você ficar, né, por bastante tempo, você vai ter um retorno positivo. Indexada à inflação, mesma coisa. Bolsa, mesma coisa, né? Se você fizer uma carteira diversificada de ações, sem dúvida, né, o retorno vai ser positivo com o passar do tempo. Pode não ser muito positivo, mas vai ser positivo, tá? Então, a cripto seria só esse cuidado que eu tomaria. Bom, a gente tem ferramenta aqui para fazer uma análise mais complexa. Deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui no site. Que seria, por exemplo, análise de componentes principais, tá? Então, aqui eu posso colocar, ó, SPY, que seria a bolsa americana. Deixa eu ver como que eu separo, se é com vírgula, enter symbol, separate by comma. Então, pode ser espaço também, comma or white space. Então, SPY, espaço, prefixado, tá? Espaço, ouro, espaço, acho que eu vou parar por aqui para a gente ver por enquanto. Deixa eu botar aqui as datas. Então, start date. Deixa eu ver se eu preciso botar. Vou colocar aqui mensal e vou pedir a matriz de covariância. Vamos ver aqui se ele vai deixar. Deixou. Então, o que a gente observa aqui? Aqui a gente entra numa estatística mais avançada, mas eu vou te dar o conceito, que é o importante para você aprender. Componentes principais é como se fosse assim. Imagina que você tem forças que geram zigue-zagues nesses ativos, ou seja, são as fontes de risco. A gente não precisa dizer qual é a fonte de risco,
tá? Ah, é o PIB, é a inflação, é possibilidade de guerra. Não precisa entrar nisso daí, tá? Qual é a ideia aqui? Como a gente tem 3 ativos, possivelmente a gente tem 3 grandes fontes de risco, né? Isso é assim que a estatística aqui vai trabalhar. E aí ela vai mostrar o seguinte, deixa eu ver se dá aqui a Expand Variation. Tá, dá. Então, por exemplo, a primeira fonte de risco, que seria o primeiro componente principal, assim que a gente fala, PC1, explica mais de 50% da incerteza, tá? Vou mostrar aqui, ó. Da incerteza aqui, que é este aqui, ó. E como que ele afeta? Ó? A gente pode ver que ele afeta muito o ouro. Tá aqui, ó, GLD 95%, tá? Ou seja, existe alguma força, algo que gera uma grande incerteza no preço do ouro, tá? Essa mesma força que causa esse grande impacto no ouro, ela causa um impacto quase zero no IEF, ou seja, no pré-fixado, e um impacto moderado na bolsa, de 30%, no S&P 500, tá? Então a gente consegue ver que existe uma certa independência aqui nessa primeira força. Mas e a segunda força? A segunda força, e aí ela vai explicar aqui, ó, 40%, ou seja, é uma força ainda muito relevante, tá? De uma fonte de incerteza, que afeta bastante a bolsa. Então, olha só, a gente consegue identificar que o primeiro afeta mais o ouro, o segundo afeta mais a bolsa. Só que como que ele afeta os outros ativos? Olha, até um pouco negativo o pré-fixado, tá? E negativo o ouro também. Então, provavelmente, esse PC2 a gente poderia interpretar como realmente o risco de prêmio da bolsa, né? Quando a bolsa sobe, o que a gente tem? A gente tem, ou seja, os riscos, né, das empresas darem lucro, né, foi reduzido, o S&P dispara ali na hora. E a gente tem que o ouro cai e o pré-fixado cai um pouquinho, lembrando, né, na bolsa americana. E a gente tem aqui a terceira força, que afeta principalmente o quê? O pré-fixado. E a gente vê que não afeta tanto a bolsa e nem o ouro. Então, aqui com componentes principais, a gente consegue ver muito claro que esses 3 ativos realmente eles são assim perfeitos para entrar na nossa fórmula da riqueza certa. Se você quiser conhecer o meu método de investimento, que vai desde a alocação de capital, ou seja, que vai para dólar, renda fixa, ações, fundos imobiliários, depois a gente tem também a escolha, né, seleção de ações boas, pagadoras de dividendo e estratégias de opções que amplificam essa geração de renda e protege também contra quedas na bolsa. Então, todo esse método de investimento é o que eu chamo de FIA, Fórmula do Investimento Assimétrico, e se você quiser conhecer, na descrição do vídeo vai ter um link para você assistir um vídeo para você entender direitinho como que é esse método completo que a gente tem de investimento. Se você gostou aqui do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal também e deixa o seu comentário caso tenha ficado alguma dúvida, eu vou adorar te responder e tentar te ajudar de alguma maneira. E aqui na tela, em algum lugar também vai estar um vídeo relacionado que pode continuar te ajudando, complementar esse conteúdo que você viu aqui hoje. Forte abraço, a gente se vê no outro vídeo.